Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, antes de começarmos esse vídeo, que é talvez aí um dos grandes vídeos polêmicos aqui do nosso canal, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Deixa o seu joinha ou para cima ou para baixo, like e dislike, eu acho que o nome é isso aí mesmo, né? Deixa aí o seu joinha, compartilha e comenta, irmão, aqui embaixo o que é que você está achando. Comenta também se você concorda ou não concorda sobre esse vídeo, o que você acha sobre esse tema, tá? Comentário é sempre muito bem-vindo. Comenta aí com a educação, discorda ou concorda, tanto faz, tá ok? Só que antes de começar esse vídeo, nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito abordado em escola bíblica dominical e tudo, mas antes de abordarmos esse tema, eu quero recomendar a você aqui, para você aprofundar um pouco a sua leitura. São 3 livros aqui, tem um outro também que eu escrevi, que é o 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. Esse eu não tenho ele aqui ainda, mas não tenho mais ele aqui, vamos ter depois. Mas nós temos aqui Doutrinas Fundamentais da Graça, Doutrinas Fundamentais da Graça. Esse livro aqui vai te ajudar um pouco a você se aprofundar nesse assunto. O WhatsApp está aí embaixo, onde você pode adquirir. E também esse livro aqui, O Sonho da Mulher de Pilatos, como Deus usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. Esse livro aqui é muito legal, um livro muito fininho, mas um livro muito bom, tá? Saiu aí, Débora, ele aí saiu bem, né? Tá tranquilo? Então, olha bem, você pode adquirir esse livro aqui também no WhatsApp. E esse aqui, que não fui eu que escrevi, foi o pastor John Piper, chama-se Pecados Espetaculares, o seu propósito global na glória de Cristo. Esse livro aqui é um livrão, você deve ler, adquire aí, não estou ganhando nada da Cultura Cristã para fazer esse comercial, mas adquire aí no site da Cultura Cristã, tá? Vai ser muito bom para você, eu acho que esse livro ainda está disponível, eu acho, não sei se está. Mas vamos falar, irmãos, um pouco desse assunto que é muito complexo, muito polêmico, tá? Nós somos, nossa igreja e eu também, somos de linha calvinista, somos calvinistas sim. As pessoas podem comentar aí embaixo, eu sou cristão e tal. Irmãos, nós já passamos disso, né? Já acho que a gente já passamos um degrauzinho dessa discussão tola. Nós somos cristãos, só que entendemos que a linha reformada calvinista é a que se encaixa melhor nas Sagradas Escrituras, tá? Outro dia nós vamos fazer um polígrafo aqui, não por agora, mas vamos passar Calvino no polígrafo, vamos passar Armínio no polígrafo e ver o que é que dá deles, o que é que sobra. Mas em síntese, sim, nossa igreja ela é uma igreja reformada, nós cremos, somos calvinistas de 5 pontos, tá? E vamos falar aqui um pouco sobre a questão de Judas, se Judas foi mesmo predestinado para o inferno. Tem até uma enquetezinha aí na comunidade, né, Débora, do canal, né? Na comunidade do canal, irmãos, tem uma enquete lá falando se Judas, se você crê ou não que Judas foi predestinado ao inferno. Você pode ir lá ou pode comentar aqui. E se você tem alguma pergunta sincera sobre esse assunto, faça aqui nos nossos comentários. Pode fazer ela, que se houver tempo e se a pergunta for de fato uma pergunta boa para uma resposta, eu venho aqui e respondo a você com toda a humildade do mundo. Não que nós sejamos aqui aquele tom de arrogância de tentar achar que nós temos o parâmetro de sermos assim o aferidor reformado da coisa. Tem gente aí reformada muito além o que eu estou aprendendo sobre Deus. Tem gente por aí que já esqueceu, tá? Como é o caso do reverendo Augusto Nicodemos, Heber Campos pai, Heber Campos filho, Hernando Dias Lopes e tantos outros, né, irmãos? Que se a gente for ficar citando aqui, é muita gente. Mas eu quero aqui dar um pouco da minha contribuição sobre esse assunto, porque é um assunto que ele sempre entra no radar de todo mundo. Todo mundo me pergunta sobre esse assunto. E Judas, e Judas, e Judas, e Judas, e Judas. Porque Judas, irmãos, ele faz parte de uma... As pessoas se identificam com Judas na seguinte forma.
Deus tem que usar de misericórdia com Judas, porque senão fica ruim para mim. E agora é que vai ser aqui. Quando cogitamos a ideia da questão de Judas ser predestinado ou não para alguma coisa, quando cogitamos a ideia, vemos muitas pessoas se colocando na tentativa esdrúxula de tentar defender Deus e sua justiça. Mas o que parece é que eles defendem mais Judas do que Deus. Tá? Pois logo aparecem aquelas pessoas que se declaram arminianas e não sabem nada sobre arminianismo nem sobre Armínio. Nós estamos em um momento perigoso, irmãos, da nossa geração, porque nós temos milhares de pessoas se declarando arminianos que nunca leram Armínio. E temos milhares de pessoas se declarando calvinista e nunca leram uma linha do que Calvino disse. Isso é um perigo violento. Teve um rapaz que chegou outrora para a gente aqui e disse, não, eu sou calvinista de linha reformada e nunca leu uma instituta, nunca leu um comentário, nunca leu nada, não sabe nada do pensamento de Calvino. E isso é muito perigoso, porque é o que a gente chama aqui na nossa igreja de vez em quando de arminiano de orelhada e calvinista de orelhada. O cara é calvinista porque ouviu o outro ser e aí está achando que é. O calvinismo é muito complexo e é bem mais profundo do que muitas pessoas que se declaram calvinistas acham que é isso. Tá ok? Eu tenho que parar com isso, tá ok. Isso aqui é do rapaz lá da política. Então nós temos aqui pessoas que nunca leram nada do que um arminiano clássico. Tem gente achando, irmãos, que arminianismo wesleyano e arminianismo clássico é a mesma coisa, não tem nada a ver um com o outro. As igrejas hoje do Brasil, nas pessoas da Assembleia de Deus, Igreja do Nazareno, Metodista, Wesleyana, e outras igrejas, elas são mais arminianas no quesito wesleyano e não no quesito arminianismo clássico, tá? Então vamos seguindo aqui para frente. Aí as pessoas vêm dizendo assim, essas que nunca leram nada sobre Armínio nem sobre Calvino. Se Deus predestinou Judas para o inferno, então ele não poderia condenar Judas. Se Deus predestinou Judas para trair Jesus, então qual o cabimento de Deus julgar Judas culpado? Teve até um filme baseado em um livro apócrifo que dizia que Judas foi o único ali no meio daquela turma de Jesus ali que entendeu quem era Jesus e o que deveria fazer. Esse filme foi uma coisa de doido, todo mundo achou o máximo. Eu achei aquilo uma bobagem sem tamanho. Outros dizem, pois se Deus forçou Judas para isso, Judas não poderia ser condenado. Outros dizem, se Deus quis mesmo que Judas o traísse, então Deus não é justo. A gente escuta isso, né, Débora? Sempre, né? Se Deus quis isso, então Deus não é justo. Como Deus pode ser justo? Ai, dá até dó. Mas vamos lá. Vamos ver a primeira coisa aqui. Vejamos alguns pontos da vida de Judas. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que lhe conferiu a bolsa do dinheiro do ministério, como está em João capítulo 13, versículo 29. Lembre-se que quando Jesus comissionou os 12 para pregar dentro de Israel, Judas estava lá, como está em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 3. Ele expulsou demônio, ele foi lá, fez maravilha, tal, isso tudo. Judas estava no meio. E o segundo ponto, mas será que Jesus se enganou redondamente ao escolher Judas? Porque se nós acreditarmos que Jesus não sabia, então Jesus cometeu um equívoco sensacional naquela escolha. Então Jesus se enganou ao contratar, ao colocar dentro do ministério uma pessoa que iria traí-lo assim. Em meio ao maior ato da humanidade, que é a crucificação, o ato que iria culminar na salvação dos eleitos de Deus, será mesmo que dentro do maior plano que foi realizado na eternidade, como diz, que o Cordeiro é morto antes da fundação do mundo, como está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Apocalipse 3, 8 e Efésios 4, 1. Um plano que até os atos pormenorizados foram escritos,
pois sobre Judas já havia uma profecia que ele trairia o Senhor por 30 moedas, como está em Salmo 49, verso 9. Pois o próprio Jesus afirma que conhecia desde o princípio quem era o traidor, como está em João 13, verso 8. Em um plano que tudo foi arquitetado e nada poderia dar errado, até sobre a sepultura onde o seu corpo ficaria, estava profetizado. Você acha mesmo que Deus deixaria isso tudo em risco em nome de um capricho chamado livre-arbítrio? Irmãos, tudo foi orquestrado antes da fundação do mundo. Será que Deus, e não sou eu que estou dizendo, tá? Não adianta ficar dizendo assim, aqui nos comentários, se for assim, não, textos, Bíblia, dizendo que está errado isso aqui, por favor. O Cordeiro morto antes da fundação do mundo, 1 de Pedro 1, 20, Apocalipse 13, 8, Efésios 1, 4. E Jesus não se enganou, Jesus sabia quem era Judas. Observe sua Bíblia, pegue ela e leia. João 13, 18. Um terceiro ponto aqui, que nós nos esquecemos muito nas Escrituras. Uma coisa básica que ninguém quer entender neste caso é que Deus sempre usou os ímpios para os seus propósitos. Pois não existe nenhuma injustiça da parte de Deus quando Deus escolhe um ímpio para fazer impiedade. Muitas pessoas erroneamente pensam que os calvinistas afirmam que Deus predestinou o não salvo para o inferno. Isto não é verdade. O que nós ensinamos é que depois do pecado de Adão, o arbítrio do homem está preso ao pecado. E ele sozinho não consegue fazer outra coisa senão pecar e pecar. Pois é sobre isso que Paulo fala em Romanos 7, 21. Paulo diz, eu encontro essa lei em mim, que o bem que eu quero fazer, este eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, quando vi, eu já fiz. Porque ele diz, porque o pecado reside em mim. Então veja bem, Paulo tem o arbítrio até, mas o arbítrio dele não está livre. É isso que ele está dizendo. O arbítrio está preso. O poder o querer está nele, mas o poder fazer é que não está. Então, aqui ele é categórico ao mostrar que o seu querer, arbítrio, não está livre. Desta forma, o Deus, que é riquíssimo em misericórdia, elegeu o seu povo e os salvou em Cristo antes da fundação do mundo. Como está em Efésios 1, 4, 8 e Romanos 9 todos, só é você ler. Sendo assim, aqueles que não são eleitos para a salvação não foram predestinados por Deus para o inferno. Eles apenas continuam seguindo o curso natural da sua maldade e dos seus próprios corações. Eles continuam indo para o inferno, pois Deus não fez nenhuma força para que eles fossem para o inferno. Isto é o único lugar que o homem pode chegar sem Jesus Cristo. Ou seja, perceba bem, sozinho e entregue ao seu próprio arbítrio, o homem só consegue chegar no inferno, pois para chegar no céu, ele precisa ser um eleito de Cristo. Então, eu espero que esteja dando para entender. Então, veja bem uma coisa. Deus é bíblico o que eu vou lhe dizer. E gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse. Eu vou usar esse livrinho aqui, que é Fundamentos da Graça, que eu escrevi, para mostrar a você um pouco de Deus usando ímpios que não vão se salvar para cometer impiedade. Ora, irmãos, qual é o mistério que se tem se nós usarmos um porco para comer lama ou para comer lixo? A natureza do porco é aquela. Ela vai querer as coisas que a natureza dela logicamente faz. Um ímpio fazendo impiedade não deveria nos chocar. E as pessoas ficam tão chocadas, né? De vez em quando, né, Débora, procura a gente, né? Eu estou chocado. Você viu o que os ímpios estão fazendo no carnaval? Ora, qual o choque? Ímpio fazendo impiedade. Não deveria chocar a igreja. Veja bem uma coisa. Em Romanos 9, versículo 22, diz que Deus preparou os vasos da ira e os suportou para um dia específico. Vamos começar por aqui.
Em outro relato sagrado da Sagrada Escritura, a Bíblia declara que Deus usou os serviços do diabo para matar um rei ímpio. Ora, como assim, pastor, isso aconteceu? 1 de Reis, capítulo 2, versículo 20. Sobre esse texto, João Calvino diz: Deus quis que o pérfido rei Acabe fosse enganado, e o diabo ofereceu os seus serviços para essa causa. E foi enviado como uma ordem expressa, ser um espírito de mentira na boca dos profetas. 1 de Reis, capítulo 22, versículo 20. Se a cegueira e a insanidade de Acabe vieram da justiça de Deus, a figuração da mera permissão se esvai, pois seria ridículo o juiz apenas permitir o que é feito e nem decretar nem mandar o que seus servos executem. Deus não permitiu o demônio ir, ele ordenou que ele fosse. Deus queria matar Acabe, e ele poderia fazer isso fechando apenas a mão e Acabe morrendo ali. Mas ele queria fazer da morte de Acabe um exemplo no espetáculo. E apareceu um demônio, o diabo, na presença de Deus e disse: eu irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus disse ao diabo que já é pai da mentira: ora, se você quer mentir mais, minta, vá lá e faça. Ou seja, um mentiroso mentindo. O que é de estranho nisso? Não é que Deus predestinou aquele mentiroso para ele mentir, é que a vida dele inteira toda é calcada na mentira. Então o que é que tem se ele for mentir mais um pouco? Ora, ele já está condenado até o pescoço. Então veja bem isso aqui, mais um pouco. Ora, o que diz sobre o demônio que atormentava Saul? 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Leia a sua Bíblia, por favor. A própria Bíblia declara que este demônio foi enviado pelo próprio Deus para atormentar o rei. Veja, Deus queria atormentar Saul, só que Deus não podia usar um anjo para atormentá-lo e mandou com que um demônio o atormentasse. Vamos ver mais. Veja o versículo 16. Diz assim no versículo 16, a Bíblia diz que o demônio sempre o atormentava Saul, mas que vinha enviado do próprio Deus. Sim, irmãos, o diabo, como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é um rival de Deus no sentido de lutar direto contra Deus. O diabo está na categoria de coisas criadas por Deus. Então Deus tem total domínio das coisas. Não pense você que a soberania de Deus está solta por aí e que você vai fazer. Não. Esse mundo não está perdido. Esse mundo está debaixo de um regime de Deus sem precedente. Vamos ver mais aqui para a gente não ser tão extenso. Pelo seu decreto, Deus ordenou Pilatos e Herodes e os religiosos judaicos que matassem Jesus, como está em Atos capítulo 4, versículo 28. Veja, eles não são inocentes porque mataram Jesus. Não, eles são culpados. O coração deles é aquilo, inclinado para aquilo em todo o tempo. Chama-se soberania de Deus e responsabilidade humana. O homem é um ser moralmente responsável. Isso nós que somos calvinistas sérios não negamos. O que nós negamos é que o arbítrio do homem esteja tão livre que consiga interferir na soberania de Deus. Isso é uma loucura, é um desatino que não tem tamanho. Um outro sim, depois eu volto aqui para falar sobre se Deus endureceu ou não o coração de Faraó e como se deu isso. Mas falando de Judas, deu para a gente notar aqui que Deus usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. Deus usa os ímpios sempre para cumprir os seus propósitos. Entre Deus usar um ímpio, irmão, e salvá-lo, há uma diferença gigantesca e abismal. Deus usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. Não quer dizer que Deus vai salvá-los por isso. Um outro ponto. Quem era Judas, então? Vamos ver quem era Judas rapidinho. Eu acho que já tem uns 20 minutos esse vídeo, próximo disso, né? Vamos lá, mas vamos ver quem era Judas. Quem era Judas? Vamos ver quem era Judas, então. Lucas 22, verso 3, diz que Satanás entrou em Judas. Pensamos que Judas ficou possesso ali. A gente tem essa ideia. Olha, o diabo entrou em Judas aqui. Não, o diabo já estava com Judas, olha,
há muito tempo, bem antes de Jesus chamar Judas para ser discípulo. Veja bem uma coisa, pensamos que Judas ficou possesso ali, porém se investigarmos mais a fundo, encontraremos que Cristo o chamou de forma proposital. É como se Jesus chamasse um porco para comer a lama. Jesus Cristo chamou de forma proposital um porco que nunca teve o seu coração regenerado para comer a lama que havia de ser feita. Observe que em João capítulo 12, versículo 6, nos é dito que Judas era um ladrão, ele surrupiava, ele era tesoureiro e roubava a tesouraria. Ou seja, o coração de Judas e o dinheiro já era uma trama antiga de impiedade. Não é que Deus colocou no coração de Judas o desejo por dinheiro, o coração de Judas sempre foi aquilo. O que Cristo fez foi não regenerá-lo. É diferente. Jesus não está perdendo um eleito para o céu. Jesus só está deixando o ímpio continuar ímpio, é apenas isso. Veja outro ponto. Então Cristo errou ao convocar Judas. Ao contrário, Jesus precisava de alguém fazer uma impiedade terrível no meio do seu ministério. E para isso escolheu um ímpio para fazer impiedade. O que tem de mais nisso? Ora, irmãos, se olharmos bem e observarmos que Pilatos, os fariseus e todos que negaram Jesus faziam parte daqueles ímpios que deveriam fazer as suas impiedades, é assim que nós devemos olhar. Não é só Judas, é Pilatos, é Herodes, são todos esses ímpios que estavam juntos ali naquele tempo para cumprir o maior propósito de Deus da humanidade, que era salvar os seus eleitos. Sexto ponto para a gente terminar. Então a resposta para se Judas foi levado por Deus para trair Jesus. Em certo sentido, digamos que, então a resposta para se Judas foi levado por Deus a trair Jesus, se Deus empurrou Judas para aquilo ali e disse, você tem que trair assim. Em certo sentido, digamos que Deus escolheu o ímpio, o mais ímpio que existia ali, para cometer a maior impiedade. Judas era alguém que Deus não deu a Jesus, como ele mesmo disse na oração sacerdotal. Irmãos, não sou eu nem Calvino que está falando isso não, é Jesus. Olha a sua Bíblia em Mateus 17, João 17, versículo 12. Jesus vai fazer a oração sacerdotal sobre os discípulos e diz, Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ora, irmãos, se o próprio Cristo não orou por Judas, e o próprio Cristo estava dizendo que nenhum dos que o Pai deu, porque em João é dito que aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora, mas quem vem a ele? Aquele que o Pai me der, aquele que o Pai escolheu, aquele que o Pai me encaminhou, ou seja, o Pai encaminhou 11 a Jesus, e o 12º não, Judas não. Judas foi Jesus que tirou do meio dos ímpios para cometer uma impiedade. Judas é a típica pessoa que é usada por Deus por graça comum, mas não vai ser salvo. Está dando para você entender? Judas não foi predestinado por Deus para se perder. Não, até que não. Judas já estava perdido no seu próprio pecado e Jesus escolheu aquele pecador, aquele ímpio miserável, longe da glória de Deus, para continuar fazendo impiedade. Só que essa impiedade ia ser espetacular, porque ele iria trair, ia estar dentro do maior plano já visto, que é o plano da salvação. Então, em certo sentido, irmãos, Judas não foi predestinado por Deus para ir para o inferno. Judas estava indo para o inferno, e nessa caminhada dele ir para o inferno, passou dentro do ministério de Jesus com o mesmo caminho, indo para o inferno. Tome cuidado que eu deixo a vocês aqui a palavra de John Bunyan, no livro Peregrino, quando está terminando, que ele diz assim, eu nunca pensei que na porta do céu existia um desvio que dava direto no inferno. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.